Prazer em recebê-lo aqui, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Cabreira. Bom dia, Giovana. Bom dia, pessoal. Ficou bonito, hein? Que bom, Em Florianópolis comparação à merece. última vez que o senhor esteve aqui, mudou um Nossa, pouquinho, né, doutor? bastante, né? Nós tivemos a alegria do nosso vice-presidente Paulo ter vindo na inauguração, estava num compromisso, num Aham. congresso da Unimed, né? Mas ele já ficou impressionado, falou, Sandro, você tem que ir lá. E apareceu a oportunidade, isso é muito Apareceu a bom. oportunidade. Então nós estamos aqui exatamente para poder conversar, falar com os cooperados, eu não diria cooperados e também aqueles que são assistidos pela Unimed, né? Como é que Usuários. Usuários. Nossos usuários. Os cooperados e usuários. Doutor, como é que nós estamos vivendo aí esse momento dessa pandemia que já vamos para o terceiro ano, né? E a relação plano de saúde e atendimento Covid? Bom, Cabreira, tá sendo um período difícil para convênio, para todo mundo, para o SUS, é uma luta diária para todos, né? Porque é uma instabilidade muito grande, a gente não conseguiu fazer em nenhum momento, nenhuma previsão que desse certo, né? Nenhuma previsão, olha, vai durar 6 meses, vai durar um ano, se tiver vacinado vai estar melhor, se não tiver vacinado vai estar melhor. E nós tivemos muitos cientistas nessa época que não entendem da situação e pioraram muito, né? Então a gente tem a sorte em Fernandópolis, a gente tem aqui o Dr. Márcio, que nos auxilia bastante, tanto na Unimed como na saúde do município, o Dr. Maurício. E para os convênios, o que acontece? Nós, no primeiro momento, ficamos em pânico, como todo mundo. O que vai ser, como vamos conseguir cuidar dos nossos usuários, vamos ter suporte para isso, vai ter estrutura para se utilizar, tendo em vista que o SUS ocupa muito espaço também. E no final a gente está saindo, entre arranhões, tudo, a gente está saindo bem. Eu acredito que nós conseguimos para o nosso usuário prestar o atendimento que ele precisava, dar o apoio que ele precisava ter, a parte psicológica, que muitos estão procurando hoje em dia. E trouxe sim algumas dificuldades do sistema Unimed, que hoje é o maior sistema cooperativo médico do mundo. A gente teve alguns problemas de dificuldade de instalações mesmo. Chegou uma hora que estava tudo lotado, estava tudo vagas, com dificuldade, assim como teve no SUS, nós tivemos também. Os custos foram bem impactantes, mas conseguimos sobreviver, né? Nesse meio todo. Ano passado, quem tem um usuário nosso sabe que ele recebeu um desconto no aumento, que para a gente trouxe um peso grande, mas com seriedade, a maioria das Unimedes conseguiram trabalhar, e a nossa em particular, agradeço muito aos meus colaboradores, né? Porque os colaboradores meus, quando eu digo, que eu me coloco como cooperado também, pelo motivo que eles foram que deram suporte grande para a gente, tá? Então, eu digo assim, que quando você tem equipe, você tem tudo. E a nossa equipe foi particularmente muito boa para nós ajudar nossos usuários. Carinho, atenção, contratamos uma médica para fazer essa parceria de cuidar com esses pacientes mais juntos, né? E estamos aí, estamos sobrevivendo, estamos, graças a Deus, saindo mais forte, estamos com vendas boas, o que nos deixa muito feliz, porque se tivéssemos prestado um mau atendimento, se não tivéssemos dado essa cobertura, nós não conseguiríamos crescer. E nós estamos conseguindo, sim, ter a confiança, muita gente vindo com a gente, e isso para a gente está sendo gratificante. Doutor, uma dúvida que surgiu, bom dia, né? Bom dia, Eduardo, tudo bem? Uma dúvida que surgiu entre os nossos ouvintes, que já se tornou frequente até perguntar, é a respeito de uma normativa que saiu recentemente, que os convênios autorizariam o teste rápido contra a Covid-19. Eu gostaria que o senhor explicasse quando isso pode ser feito, como que deve proceder aí, para que o convênio autorize o seu usuário a fazer esse teste. Giovana, é um problema gravíssimo que nós estamos vivendo hoje, o tal do teste, tá? Não é Fernandópolis, não é estado de São Paulo, não é Brasil só. Está tendo uma escassez de teste no mundo, tá? Mas, em particular, na nossa região, no sistema Unimed, como todo mundo tem um grupo de WhatsApp, nós também temos na Unimed, nas Unimedes do Brasil. Está faltando teste no Brasil inteiro. A gente sabe que o RT-PCR, que é o PCR propriamente dito, todos os testes são válidos, a gente fala o do cotonete, né? O que vai lá no fundo da alma, vamos dizer assim. Todos eles hoje no Brasil estão com uma escassez, inclusive os testes rápidos, tá? Acabei de ter uma notícia aqui que tem um laboratório de Fernandópolis hoje que já não tem mais. Por quê? Por causa do pânico. Hoje a gente está assim, vivendo um pânico muito grande e está se fazendo muito teste para gente que não precisa. E infelizmente está chegando num ponto que daqui a pouco quem precisa não vai ter o teste para fazer. Essa normativa que a gente chama de DUT, né, do diário que a ANS soltou agora no dia 19,
ela é associada ao teste rápido antígeno. Então, o teste de certeza mesmo é o PCR, mas o teste que hoje a gente pode fazer uma triagem, pode nos ajudar bastante, seria o teste rápido, que até então, por ser triagem, não é autorizado perante o sistema da ANS. E agora a ANS ela determinou que isso tem que ser feito, a gente está lá. Então, não é qualquer pessoa que vai chegar fazendo, senão a gente quebra convênio, quebra estrutura, e o que já está se vendo agora, Cabreira, a gente quebra a linha de produção, porque está se faltando testes. Então, poxa, eu não estou sentindo nada, mas eu queria saber se eu tenho ou se eu não tenho. Vou lá, faço um teste. Talvez esse teste vai faltar para alguém que precisa, para alguém que está com sintomas que eu precisaria determinar se é uma influenza, se é essa nova gripe novamente aí, né? Então, o que a gente está hoje? Então, essa normativa, ela veio num formato que os convênios têm que prestar atendimento porque é importante para o paciente, mas, ao mesmo tempo, tem o paciente que está pronto para isso. Então, é uma indicação, tem que ser feito o pedido pelo médico, né? No nosso caso, um médico cooperado nosso. Esse pedido, ele tem que ter uma justificativa do porquê fazer. Então, tem que ter sintomas gripais associados que podem sugerir que seja o Covid e que é importante esse diagnóstico. Geralmente, ele vai ser feito entre o primeiro e o sétimo dia, também não adianta a gente fazer, estou com 10 dias de sintomas, vou fazer para ter certeza que não é Covid que eu tenho. Já fugiu um pouco da regra. Então, principalmente, tem que vir com um pedido médico, né? Não pode ser qualquer um querendo fazer um pedido médico. Esse pedido médico tem que ter a justificativa do porquê, né? Então, qual o motivo? O que justifica fazer esse exame nesse paciente? Porque senão a gente nenhum convênio, nem o SUS consegue aguentar essa parte financeira, que a gente não sabe até quando vai durar. Então, nós não sabemos se esse Covid vai ter uma outra onda, se virar alguma outra coisa. Então, nesse formato, essas regras são feitas para justamente evitar que se tenha um mau uso do exame. Então, é necessário o exame, é importante fazer, direciona tratamento, provoca o isolamento que precisa para evitar a rede de contaminação, né, como dizer assim, a transmissão em rede, mas não é para acordou cedo e quero fazer. Esse não é o intuito que a gente tem o intuito de realmente atuar como médico, como saúde, né? Então vamos atuar onde precisa. Então, o médico assistente do paciente que vai prover esse pedido, geralmente ele é feito melhor, os resultados deles foram feitos entre o primeiro e o sétimo dia, e não é que se você tiver um teste negativo uma vez, você não pode estar desenvolvendo um Covid, às vezes o teste não pegou, então a pessoa fala, fiz o teste, não tenho nada, posso sair por aí. Não, nós estamos numa fase ainda de contingenciamento, nós temos que usar máscaras, nós temos que usar álcool gel, não dá para a gente ficar feliz ainda por aí, porque a gente está vendo tanto de gente que essa linha Ômicron está pegando aí, né? E tem algumas coisas também que são importantes, né? Que a gente fica dentro da própria documentação, então não fomos nós, os convênios, ou nós, o SUS, que estamos inventando a regra. O pessoal da ANS que senta lá numa mesa com alguns expertises e eles montam isso daí. Então, alguns exemplos que não adianta querer fazer, por exemplo, assim, do convênio PAG, né? Quando você tem, por exemplo, pessoa assintomática. Eu queria saber se eu tenho. Não é o foco, o assintomático ele não transmite, o assintomático, ele, na realidade, ele está bem. Ele não está transmitindo nada. É igual a gripe. Se eu estou bem, eu não estou transmitindo o vírus da gripe, né? Normal. Crianças com menos de 2 anos de idade também não é justificável fazer, a não ser que tenha alguma explicação, uma comorbidade importante, e não simplesmente eu quero fazer. Primeiro que é uma maldade, acho que se vocês já fizeram o teste, né? Nossa senhora, arrepia só de lembrar as vezes que eu fiz. É meio complicado assim. Também, quem já fez o PCR, quem está positivo, vou fazer daqui 10 dias só para ter certeza como que está. Então, dentro da normativa que foi soltada pela ANS, também não é autorizado nesse formato. Então, a gente sabe que tem alguns colegas médicos que estão utilizando esse meio de vamos fazer um novo teste para ter certeza que está sem o vírus, se não está, para ficar mais tranquilo. Mas dentro da normativa que a própria ANS soltou, essa não tem necessidade também, tá? E, então, basicamente, é nesse sentido assim que a gente tem que fazer. Certo. Doutor, o que a gente nota então que basicamente tem que haver indicação médica para até controlar essa situação. Quer dizer, a pessoa por si só decidir, como o senhor colocou, não vale. Ele chegar lá na Unimed, quero fazer ou ir no laboratório, acordou cedo, como o senhor falou, chegar lá no laboratório, eu vim fazer um exame pela Unimed. Não, tem que ter a indicação médica dada a situação que nós vivemos. E até pela seriedade do assunto, né? Você vê que quando que a gente ia imaginar que depois de 2 anos e meio, praticamente 3 anos de pandemia, os testes não terem para serem feitos, tá? Repito, não é em Fernandópolis,
nós temos contatos através dos hospitais de Unimed que nós temos no estado de São Paulo espalhados no Brasil, a maioria dos laboratórios grandes não estão tendo testes. Laboratórios que servem ao Einstein, que servem ao Sírio, não estão tendo mais o material para se fazer o teste. E se a gente não tomar cuidado, vai acontecer isso com o antígeno também. Então, o PCR já está... Então, tem esse motivo que é onde a própria Anvisa, né, a ANS, ela preconiza, a Anvisa preconiza a necessidade ou não, mas o risco iminente de falta do teste para quem precisa. Então, acordei cedo, quero fazer o teste? Não, faz uma consulta. Muitas vezes nessa consulta a pessoa acha que ela está bem e o médico, simplesmente de conversar, auscultar o pulmão, já percebe que é um risco maior, de repente precisa de um tratamento maior. Porque muitas vezes a pessoa pega, não quero enfrentar a Vila do UPA, não quero ir lá na Santa Casa, no pronto-socorro lá que tem hoje atendendo os pacientes com Covid lá, porque eu vou me contaminar lá. E eu quero fazer o exame, que seria o autoteste, né? Que algumas farmácias fazem por aí, está no Ministério da Saúde um questionamento sobre isso. Ela está fugindo do tratamento. Então não é só o fato próprio dela não estar querendo fazer um exame por própria vontade. Ela perdeu aquilo que é a essência da saúde, que é um médico cuidando dela. A essência do carinho da conversa. Recentemente, não sei se vocês chegaram a ver, teve uma entrevista do Dr. Zeballos na Jovem Pan, onde ele falou o seguinte, que o paciente chega lá para ele pensando que ele é Deus. Ele fala, não, calma, não sou Deus. Vamos se acalmar e vamos entender o seu problema. Ou ele já chega lá com o diagnóstico do Dr. Google. Do Dr. Google. Esse concorrente é fogo. Mas, e ele fala que muitas vezes só de conversar, de olhar no olho, explicar o que está acontecendo, olha, calma, seu pulmão está bonito, está tudo certinho com você, os exames normais estão tranquilos, se acalma. Então, muitas vezes o que a pessoa precisa é isso. E muitas vezes ela fica correndo atrás do exame, me desculpe as vizinhas, das comadres, isso, aquilo, e gera um pânico muito maior. Isso é tudo fruto da ansiedade gerada pela própria pandemia, né, doutor? Sim, né? Nós perdemos muitas pessoas queridas, né? Então, quando a gente pensa... as pessoas ficam em pânico, né? Entra no processo de ansiedade e aí começa a atirar para tudo quanto é lado. E aí chega no momento que às vezes ele não compreende essa informação que o senhor está trazendo, de que nem todo mundo é indicado fazer o teste. Sim. Né? E aí entra no conflito e acaba se desgastando mais, ampliando o grau de ansiedade, porque exatamente não entende esse processo, né? Sim, e muitas vezes, infelizmente, né, acha que o convênio não quer pagar, acha que o governo não quer que as pessoas descubram. Quer dizer, eu falo que o mais assustador para mim nessa pandemia foi, entre aspas, a morte de uma parte da ciência. Tá? Então, hoje, muitos dos cientistas, dos médicos que trabalham realmente, que põem a mão, que sabem o que está acontecendo, vê o paciente morrer, que só quem vê um paciente morrer sabe a dor daquela doença e vai lutar contra ela mais ferozmente. A opinião deles muitas vezes não vale tanto quanto a de um youtuber que pegou uma matéria para soltar. E muitas vezes as pessoas, para escutar um médico falando, o médico fala demorado, fica querendo explicar com termo, demora, enrola para falar, tem que pegar uma fila para consultar, não sei o que lá. Socorre dessas ajudas do Google, da vizinha, essas coisas assim. Então, essa ansiedade que vai gerando, que é o maior caos. Não é uma coisa para a gente ficar tranquilo, pelo contrário. Poxa, quem daqui não perdeu um grande amigo, não perdeu um parente, não fez falta alguém na mesa do Natal desse ano? Mas, ao mesmo tempo, não é para todo mundo. A gente vê hoje o pessoal comentando, as internações são mínimas. Então, as pessoas hoje estão sendo tratadas só com medicamento, com orientação, afastamento, né? E está fazendo um efeito muito grande. Lógico, isso nós estamos vivendo o efeito que foi feito pela vacinação em massa, que a nossa cidade, parabéns ao Ivan, parabéns ao André, parabéns ao Dr. Márcio e o pessoal, equipe envolvida, uma vacinação muito grande, percentualmente uma das cidades mais bem vacinadas que nós temos no estado. Então isso tudo reflete a hoje os quadros não serem muito graves. Mas tem aquelas pessoas que vão correr o risco ainda de ser grave. Então hoje a gente fica muito ansioso com essa história junto com o paciente. Na Unimed ali, às vezes algumas pessoas não acreditam, talvez pensem que a gente talvez não tenha coração, nós temos. Poxa, um paciente nosso que ficava no UPA ali, a gente não tinha vaga em lugar nenhum. A Unimed nós colocamos pacientes nossos em Osasco, Piracicaba, Itatiba,
onde a gente conseguia uma vaga, a gente se desdobrava. Porque nós temos hoje aqui no estado de São Paulo, na nossa cidade de cooperados, não tem como alguém da Unimed não conhecer uma pessoa que está lá, um usuário nosso que está doente. Então todos nós nos envolvemos, porque se eu trabalho em equipe, se alguém que é conhecido da Lisiane, que é nossa assessora de imprensa, que é do Rodolfo, nosso gerente, que é da Daniela, nossa enfermeira, está com um problema, aquilo passa a jogar para dentro da gente. Então a gente sofreu muito com as pessoas, sofremos muito, porque não foi uma fase fácil. Os nossos médicos, os nossos cooperados, eles sofreram muito, porque eu imagino a exaustão que quem trabalhou diretamente com o Covid, os plantonistas da Santa Casa, o Dr. Márcio, doutora Tatiane, que trabalhou com a gente também, o grau de ansiedade deles foi muito alto, porque eles viram pessoas que gostavam deles, que eles não conseguiram fazer o máximo que deu, e se deram. Então, a gente vê que o pânico é o pior. E quando se fala em pânico, todo mundo quer saber, eu tenho ou não tenho? E aí vem a história do diagnóstico e dos testes. Mas o teste ele tem que ser bem aplicado, senão ele até piora a situação. E ainda mais nesse perfil que nós estamos entendendo hoje dentro de falta de teste. Inclusive, doutor, eu entrei em contato com 6 laboratórios aqui na cidade na sexta-feira. 2 deles estavam com o estoque já zerado há mais de 2 dias. E a previsão para eles receberem, eram os 2 maiores laboratórios aqui da cidade. A previsão para eles receberem esses testes é hoje ou amanhã. Então a gente já vê um desabastecimento aqui na cidade que acaba gerando um pouco de revolta da população que gostaria de testar, às vezes sem prescrição médica, como o senhor disse, né? Às vezes pela ansiedade, pelo medo, por tudo isso que a gente está vivendo, e às vezes tira a oportunidade de quem realmente necessita fazer esse teste, não é isso? Giovana, é isso mesmo. Eu vim do meu consultório agora, não estava dando média, encontrei com o meu gerente aqui embaixo, né, com o Rodolfo e com a Lise, e ele tinha acabado de receber uma ligação de um laboratório informando que tinha acabado os testes dele e sem previsão de chegada. Por quê? Não é aqui isso. Tá? É no Brasil. O estado de São Paulo está desse formato. Então, o que acontece? Eu tenho meu teste para vender. Infelizmente, nós estamos no Brasil. Então, a gente vê algumas culturas onde a população está sofrendo, o empresário vai lá e ajuda. Aqui é o contrário. Aqui começou a ter problema, tudo sobe o preço. Então, eu ia te vender, achei... O Cabreira paga mais caro que você paga, eu invento uma desculpa não te enviar e envio para ele. E você que estava precisando disso, já com pacientes para fazer, você ficou sem. Então nós estamos passando agora uma nova fase de adaptação, infelizmente, uma frase que eu uso muito nas conversas da gente sobre o Covid, a morte não foi suficiente para todo mundo entender que nós estamos no mesmo barco. Não teve dinheiro que salvou vida. Tá lá, mas eu fui lá para o Einstein, fui lá não sei o que lá, mas morreu muita gente no Einstein. Então, o que a gente fica preocupado nessa hora é que a gente tem que ter um bem comum. A gente tem que ser todo mundo junto. A Unimed não quer que o nosso usuário gaste pouco por causa de um teste. Porque, de repente, com um teste, eu evito dele fazer uma internação. O Dr. Márcio, os doutores médicos, a doutora Marília, pneumologista, o pessoal nosso que atende, consegue tratar esse paciente em casa, a Unimed vai gastar menos com isso. Então, não é importante eu evitar de gastar um teste. O importante é a gente tratar correto. Doutor, com relação à questão, nós estamos falando do teste, que é um problema mundial, né? Não é um problema local, tanto que o mundo, a cada dia, bate recordes e mais recordes. Aquilo que parecia ser inatingível, no dia seguinte é atingível. Fernandópolis, por exemplo, atingiu, no boletim de ontem à noite, o total de casos superior ao total do ano de 2020, só em janeiro. Então nós tivemos praticamente um ano inteiro em janeiro, até agora. Nós temos já mais de 4.000 e quase 4.500 casos de Covid conhecidos em Fernandópolis. Fora outros que a gente sabe que são muitos e a gente acaba nem sendo detectado. Mas com relação, por exemplo, uma pessoa da Unimed precisar de internação, a gente sabe que, por exemplo, a Santa Casa desativou os leitos da Covid. Como é que é o encaminhamento aí no caso? Cabreira, essa desativação dos leitos da Covid, eles foram referentes aos pacientes do sistema SUS. Isso, perfeito. Porque até tenho orgulho de falar sobre isso agora, tá? Lá atrás, quando tudo começou, quando eu mais do que o resto da equipe, entrei em pânico, talvez por não estar tão bem emocionalmente na época, com medo da doença,
a gente acelerou junto à Santa Casa e chegou. Fomos com o Marcos, falou, Marcos, e aí, o que vocês vão fazer para atender nossos pacientes? Eles vão vir aqui, eles vão ficar doentes, eles vão precisar de atendimento. E naquele momento o Marcos estava em desespero, porque ele não conseguia reformar a unidade 2, onde foi feita a unidade de atendimento. E a gente conseguiu, conversando com a prefeitura, fazendo a nossa parte, ajudando financeiramente, proporcionar esse atendimento. Então, naquele primeiro momento, a Unimed foi lá, ajudou o que podia ajudar, financeiramente, pagamos plantonista, tudo, para que todos tivéssemos esse atendimento lá. Não foi para paciente só nosso, não. Onde a gente ajudou, paciente do SUS, de outros convênios, apesar de outros convênios não terem ajudado, mas serviu para todos. Bom, passou aquele auge, diminuiu as internações. O que o Estado, pelo que a gente percebeu, resolveu fazer? Nós vamos centralizar a Covid no hospital de base. Quer dizer, não tem discussão, o hospital de base é uma excelência. Com certeza foi um dos lugares mais atendidos, mais graves no interior do estado de São Paulo, com certeza. E nessa história toda, com essa diminuição, eles preferiram centralizar. Por qual motivo? Não sabemos, são regras que a saúde faz. Feito isso, eles desativaram. O que é que chama desativar, num caso? Eu não vou te pagar por esse leito se você usar. Então, se a Santa Casa hoje quiser atender um paciente Covid do SUS, pode. Quem vai pagar isso? Nossa Santa Casa já vem há muito tempo fazendo a parte que não é dela, do ponto de vista financeiro, parte que é do Estado ou de outras instituições, e foi uma das coisas que ajudou muito a dívida dela. Então, hoje, pela DRS, ela não pode ter esses leitos que não vão ser pagos. E a DRS deixou bem claro, além do fator financeiro, tem um fator também de assistencialismo. Eles querem que centralize no hospital de base. Para o nosso usuário é diferente. Tanto que não tem um atendimento do SUS de Covid na Santa Casa, mas particular e convênio tem. Então, se precisar de internação, a Santa Casa vai ter as áreas de isolamento deles que vão internar também. Mas, graças a Deus, Gabriela e Giovana, as internações são muito pequenas, as necessidades, tá? Muito pequenas mesmo. Isso traz um conforto, uma alegria grande para todo mundo, porque evolui bem. Os pacientes ser descobertos, ser tratados, quando a gente está falando, em vez de ir lá fazer um teste, ficar 2, 3 dias para ver um médico, tratar no começo, eles não estão evoluindo com sinais de pior a necessidade de internação. Mas os usuários de Unimed, com outros convênios que a Santa Casa atende, que é uma grande parceira nossa, e não temos ciúmes nenhum de dizer, outros convênios também tem que ir lá, traz esse suporte hoje. Doutor, eu perguntaria para o senhor, como é que está a parceria Unimed Santa Casa? A Santa Casa que vai completar 2 anos de intervenção judicial. Como é que está essa parceria nesse momento? Cabreira, obrigado pela oportunidade. Acho que é interessante até para a gente agradecer um pouco a Santa Casa também. Tá? Desde que a intervenção judicial começou, a Unimed sempre esteve às postas para a Santa Casa, por 2 motivos. É um patrimônio de Fernandópolis e é onde nossos usuários, a maioria, vão ser atendidos, onde a gente quer que eles sejam atendidos. Nós queremos que o dinheiro do nosso usuário fique em Fernandópolis. Nós não achamos bonito o nosso usuário gastar dinheiro em Votuporanga, Rio Preto. Se precisar, temos um sistema para isso, nos permite encaminhar os pacientes para lá. Poxa, mas a gente quer ver uma estrutura forte aqui. A gente quer o nosso dinheiro sendo aplicado na Santa Casa, para o funcionário da Santa Casa comprar coisa no comércio de Fernandópolis, e assim vai, né? Então o dinheiro que vai para Rio Preto fica em Rio Preto, ele não volta para Fernandópolis. Então isso a gente bate muito, nós somos de Fernandópolis. E nessa parceria, então, que a gente faz todas as necessidades que a Santa Casa tem, que nos é permitido ajudar, a gente vai. A gente não pode fechar os olhos e ajudar em tudo, porque muitas coisas não competem a nós e muitas coisas não estão na nossa alçada de fazer nem no nosso tamanho. Mas o que a gente pode, a gente faz. Recentemente, nós ajudamos a Santa Casa adiantando o pagamento que eles teriam, para eles poderem pagar o 13º dos funcionários, que sempre foram os que mais sofreram, vamos dizer assim, com as gestões passadas, principalmente com essa OS que passou por aí. E a Unimed ajudou, nós adiantamos que eles pudessem pagar, para que os funcionários tivessem um bom Natal, um bom Ano Novo com todo mundo, que afinal estão se dedicando muito a cuidar das nossas famílias, a cuidar dos nossos usuários. Então, nada mais justo que a gente ajudar nesse pedido que a Santa Casa fez. Bom, enfim, a gente nota que a Santa Casa tem um perfil novo. É uma gestão, coisas que antigamente a gente perguntava como que está isso, ninguém sabia responder, não sabe onde está o papel. Hoje já vem a conversa, está tudo certinho lá. E por tudo que está passando na Santa Casa, processos judiciais, eles estão conseguindo se manter em pé. Então, nós sempre procuramos ajudar, sempre procuramos ser parceiros da Santa Casa, do IACOR, da ressonância, da tomografia. Algumas coisas que às vezes o público não sabe, eu acho que é importante a gente falar, não para se vangloriar, mas para mostrar que nós realmente investimos na nossa cidade.
Nós somos o único convênio que pôs dinheiro para adiantar, para ajudar a Santa Casa. Exemplo, quando a gente foi reformar a tomografia lá, a Santa Casa não tinha dinheiro para reformar, precisava de alguém que garantisse isso. Foi a Unimed que adiantou R$100 mil para que a tomografia fosse feita, a consertada, e hoje você vê no Covid quanto de renda que essa tomografia não gerou, quanto tranquilidade no trânsito para a população como um todo, não só para a Unimed. Nós pensamos na nossa comunidade também, como cooperativa, nós queremos o nosso bem financeiro, mas a cooperativa pensa no bem da comunidade em volta dela. Então nós ajudamos na tomografia. Quando teve a primeira etapa do Covid, nós pagamos plantonistas para estar lá, plantonistas às vezes que não atendiam só os nossos usuários, atendia qualquer usuário, qualquer pessoa que chegasse lá para convênio, ou que fosse internar pelo SUS também, nosso plantonista que a gente pagava estava lá para ajudar. Então, em outras épocas era tudo assim, Santa Casa, o Unimed, você tem dinheiro, me dá isso, Unimed, me dá aquilo, me faz isso, eu não sei o que lá, nunca tinha um planejamento. Hoje, quando eles chegam para a gente, o Marcos e o Zeng, que estão mais na frente lá, vamos dizer assim, eles já chegam assim, tem como você me fazer isso, eu te pago tanto, vai entrar um dinheiro assim e tal. A gente sabe que muitas vezes ele não consegue manter a palavra entre aspas, porque não depende dele, a verba vem do Estado e muitas vezes a verba chega até uma cidade vizinha e não chega na nossa. Então a gente sabe que isso daí são coisas que atrapalham muitas vezes. Mas a responsabilidade lá dentro é muito grande. Hoje não se faz nada dentro do que a gente enxerga, para depois eu vejo como eu pago, depois eu vejo o que eu vou te fazer, evita-se esse acordo. Tem problemas? Tem. Mas se eu observar que antigamente eu tinha 10 problemas por hora, hoje eu acredito que eles estão tendo em torno de 3 a 4. Já diminuiu então, bem. Muito. E a comunidade, né? Agradecer a comunidade, ajudando a comunidade ajuda, né? Você vê quantas campanhas que não foram feitas, quantas Lions, Rotaries, maçonarias, o pessoal se envolveu para ajudar, alimentos, comidas, companhias fora. Então tudo isso foi muito importante e mostrou que nós temos um potencial grande. Então eu posso dizer com certeza que é o melhor período de convivência da Unimed com a Santa Casa, não pensando que a Unimed está lá para ganhar o dinheiro dela e tirar, não me interessa nunca uma Santa Casa fraca, porque aí a pessoa vai embora, eu gasto muito mais lá fora e pior, eu não deixo emprego em Fernandópolis. Quando eu tenho o meu gasto em Fernandópolis, quando alguém faz um plano, um usuário nosso, ele faz um plano na cidade de Fernandópolis, ele pode ter certeza, o dinheiro vai voltar para ele. Porque o dinheiro vai voltar no laboratório, por exemplo, na atendente do laboratório, que vai na loja dele comprar alguma coisa. O dinheiro vai voltar, vai ficar aqui. Nós não queremos pagar conta para laboratório em Rio Preto. Pagamos, se necessário for, se preciso for, sem problema nenhum. Dentro das regras, pronto. Mas nós o desejo é que a maior parte dos investimentos da Unimed, no seu usuário, permaneça em Fernandópolis. É o único convênio de Fernandópolis, Cabreira. É o único convênio que é de Fernandópolis. Então o nosso lucro fica aqui. Os donos da Unimed são os médicos. Onde eles fazem compra? Aonde eles vão jantar? Aonde eles vão, os filhos estudam? É só em Fernandópolis. Então o nosso dinheiro é totalmente revertido para a cidade. E nesse intuito, o nosso interesse é a Santa Casa também. Temos um parceiro também, o Hospital das Clínicas, que nos dá muito suporte. Nesses casos, por exemplo, de Covid, que não tinha outras doenças que não poderiam ser internadas na Santa Casa por causa de Covid, muitos deles vieram para o Hospital das Clínicas também. Então, quer dizer, não são concorrentes, são parceiros. Parceiros. É o sistema, né, doutor? Justo. Tudo funcionando bem, todos ganham. Sim, não sim. É? Todos ganham. Doutor, a gente, evidentemente, tem um prazer muito grande recebê-lo aqui. E a gente agradece muito a sua visita e nós estaremos sempre à disposição aí, principalmente para o senhor passar e esclarecer pontos fundamentais aí junto aos usuários da Unimed Fernandópolis. A gente agradece demais a sua presença aqui. Cabreira, além de ser um prazer, é uma obrigação nossa. Tá? Enquanto eu presidente da Unimed, eu não sou responsável pela Unimed. Responsável pela Unimed são os meus colaboradores que lá estão e atendem com carinho, porque eu não faço a portaria. Quem faz lá são eles. São os meus colaboradores que estão à frente do entender a dor do paciente, o que a gente pode fazer. São os médicos de Fernandópolis que atendem o seu paciente no consultório com carinho também, sempre tentando dar o melhor deles para que isso aconteça. E os usuários. O maior dono que nós temos na Unimed são os usuários, porque eles são nossos patrões. Eles que ditam como a gente tem que tratá-los para sermos mais bem aceitos. Então, é
essa parceria pela segunda vez falando com vocês, né? Outra foi por áudio, que eu não aguentava subir os 10 quilos. Gente, eu vou contar uma história. Eu estou um pouco acima do peso. Eles me convidaram para uma entrevista aqui, uma meia hora antes avisaram que o elevador tinha pifado. Ah, não deu. Peço desculpa, mas a gente conseguiu. Vai por telefone. Mas agradecer muito a vocês por esse espaço. Porque a gente gosta de divulgar o que é de Fernandópolis, o que a gente faz. Isso mesmo. E, olha, na inauguração aqui do estúdio de vocês, quem veio foi o Paulo Zucarelli, que é o vice-presidente, né? E falou, Sandro, você tem que ir lá ver. E realmente, parabéns. Eu acho que é uma estrutura que não deve dar lugar nenhum. E é o que a gente gosta de ver. Eu tenho que fazer bem feito, não é porque para um lugar para outro. Eu tenho que fazer bem feito porque eu sou bem feito. Não tem que estar bom só para Fernandópolis. Tem que estar bom para qualquer lugar que eu tiver. Então, parabéns a vocês. Muito bonito, jovem, dinâmico. A molecada que gosta do Face, a gente está vendo, consegue acompanhar vocês. Muito legal. Parabéns. Obrigado ao Dr. Sandro Serafim, presidente da Unimed Fernandópolis, falando aqui no programa Rotativa no Ar. Nós vamos ao intervalo e voltamos com mais Rotativa. Você está ouvindo Rotativa no Ar.